Boa noite, querida igreja, graça e paz a todos em nome de Jesus. Estou feliz de mais uma vez poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Desejo que vocês tenham tido um domingo abençoado em família e agora vamos compartilhar a palavra de Deus. Mas antes de pregar aqui o texto de hoje, Atos capítulo 9, vamos ouvir uma participação especial do louvor. Hoje nós teremos um louvor um pouquinho diferente, os irmãos prepararam algo especial para a igreja. Então vamos ouvir agora esse especial do Ministério de Música do Louvor da nossa igreja. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, a ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Amém. Deus abençoe os irmãos do nosso louvor, que tem capacitado e usado a vida dos nossos irmãos para a glória de Deus. Vamos olhar o texto de hoje, queridos, Atos capítulo 9, do verso 32 ao 43. Hoje nós vamos olhar uma viagem milagrosa, viagem de Pedro. Abra sua Bíblia então, deixe aberta em Atos capítulo 9, do 32 ao 43. Domingo passado, meus irmãos, estudamos o encontro de Paulo com os apóstolos em Jerusalém e a condição da igreja naqueles dias. Hoje veremos a continuidade do ministério de milagres do apóstolo Pedro. O ministério de Pedro era itinerante. Como vamos observar aí na exposição do texto bíblico, no verso 32, ele nos informa que Pedro passava por toda parte. Ele viajava não apenas para evangelizar,
mas também para visitar os irmãos com o objetivo de encorajá-los, de compartilhar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus. Então Pedro ele viajava muito e hoje nós vamos olhar uma viagem milagrosa. Na cidade de Lida vivia um homem chamado Enéas, que era paralítico há 8 anos. Perto dali, Jope, uma cidade portuária, vivia uma mulher chamada Dorcas, uma discípula muito ativa que veio então a morrer. Observamos Pedro aqui realizando milagres na vida de Enéas e na vida de Dorcas e deixa claro a sua instrumentalidade de seu apostolado. O apóstolo Pedro, irmãos, foi grandemente usado pelo Senhor. Por isso que Jesus também o escolheu para cuidar da igreja. Nós vemos aqui ele viajando e nós vamos observar um detalhe interessante no texto de hoje e já já nós iremos ler. Os apóstolos, eles tinham os sinais milagrosos para provar a sua mensagem. Nós já falamos isso em outras mensagens, já expomos essa verdade. Era comprovado que eles eram apóstolos através dos seus milagres, de tudo que eles realizavam de forma espetacular. E Deus assim o quis. E nós temos hoje o Espírito Santo para validar a palavra de Deus. E Atos 9 aqui revela 2 causas que pareciam perdidas aos olhos humanos. Quando nós olhamos para uma situação de Enéas, por exemplo, 8 anos paralítico, e nós vamos estudar um pouquinho. Quando olhamos para Dorcas, que já tinha falecido, todos estavam ali chorando, né? São 2 situações complicadas. Apenas, de fato, um milagre de Deus poderia mudar o curso das vidas desses 2 indivíduos. Somente o Senhor poderia realizar um milagre. E é exatamente isso que nós vamos estudar, essa viagem milagrosa, mas esses 2 milagres de Pedro. Para isso, queridos, vamos orar antes, colocar as nossas vidas diante do Senhor e essa noite, esse momento de aprendizado da palavra. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade que nós estamos aqui para aprender da Tua palavra, ser desafiado pelo Senhor. Que possamos, ó Deus, entender, procurar, ó Deus, compreender a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nos desafiar, ó Pai, que venhamos a desejar crescer a cada dia nos Teus caminhos, nos Teus conhecimentos, ó Pai, na Tua palavra. Que possamos desfrutar sempre, ó Pai, de um crescimento espiritual na Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, pela vida deste meu irmão, dessa minha irmã que está acompanhando esta mensagem nesse momento. Abençoa a vida de cada um deles, a sua família. É em nome, ó Deus, de Jesus que eu te peço por tudo e te agradeço. Amém. Irmãos, vamos ler aqui Atos 9, versículo 32. Vamos olhar o 32 até o 35. O primeiro milagre de Pedro aqui nessa viagem milagrosa é a cura de Enéas. Vamos ler então o texto da palavra de Deus? Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Saron ouviram e se converteram ao Senhor. Somente até aí, vamos olhar e vamos analisar aqui a cura de Enéas. Meus queridos irmãos, o primeiro milagre é provavelmente aqui a pior de todas as deficiências. Muito complicado, difícil. Não nos é dito aqui o que aconteceu. Apenas quanto tempo ele tinha passado daquele jeito. Ele poderia ter sofrido um acidente ali com o seu cavalo, talvez viajando. Talvez ele caiu na sua casa, numa escada, descendo, subindo e ficou paralítico. Ou talvez viajando, escorregou em algum despenhadeiro, em algum lugar, então veio a se machucar, ficando paralítico, mas nós não sabemos, nós temos detalhes, não temos aqui detalhes de como aconteceu isso. O fato é que 8 anos ele estava paralítico, um homem que esteve aí sofrendo, estava sofrendo 8 anos acamado. Meus irmãos, 8 anos é muito tempo para se passar numa cama. Eu sei que muita gente, muitas pessoas
passam por momentos como esse também, às vezes mais tempo ainda, muito mais tempo. Mas imagine aqui, na cama ali, dia após dia, semana após semana sofrendo, mês após mês, ano após ano, sem nenhum sinal de cura. Que sofrimento esse homem estava tendo ali, queridos. E lembre-se, aí no início do verso 32, viajando por toda parte, ele foi visitar os santos. Então aqui nós vemos a igreja reunida. É muito interessante isso. Esse homem havia buscado com certeza aí a ajuda de todos os médicos ao seu alcance, e todos eles haviam chegado à mesma conclusão. Não há esperança, não há esperança. Agora, pense um pouquinho no sentimento que esse homem estava tendo ali de inutilidade. Irmãos, é um sentimento muito comum para aqueles que estão sofrendo acamado. Não podem fazer nada, não podem sair da cama, não podem se mover na sua cama, não podem arrumar a sua cama. Interessante isso. E também o sentimento de fardo para outras pessoas. Este homem era um homem que sofria com certeza. Pergunta que às vezes as pessoas que estão nessa situação fazem é: por que eu? Muitas vezes as pessoas ficam se questionando: por que isso aconteceu comigo? É um sofrimento muito difícil, de fato. E assim como outras deficiências que nós vemos por aí que as pessoas sofrem e podem chegar a ficar se questionando e perguntando: por que eu? Por que eu? Um pastor americano, queridos irmãos, chamado Stephen Davis, conta um relato de uma mulher que entendeu que o propósito de Deus para a vida dela é que ela permanecesse paralisada. Ela escreveu em um de seus livros sobre a sua esperança e oração por cura e espera por cura. Ela esperava por cura. Todos os dias ela orava, clamava, assim como talvez se você estiver ouvindo essa mensagem agora e estiver passando por um momento complicado na sua saúde, você esteja orando todos os dias esperando a cura, porque nós sabemos e cremos que Deus pode curar, sim. E aqui, nesse livro, ela escreve e diz o seguinte: numa tarde chuvosa, no início do verão de 1972, umas 15 pessoas haviam se reunido numa pequena igreja não longe da minha casa. O grupo era formado por amigos, familiares e líderes da igreja que eu tinha chamado para orarem por minha restauração. Veja bem, se reunindo ali para orarem especificamente pela sua restauração. Quando o pequeno então culto terminou, a chuva passou. Saindo pelas portas da frente da igreja, ela diz: recebemos os cumprimentos de um belo arco-íris no horizonte nebuloso. Aquilo me deu mais uma convicção de que Deus tinha ouvido as nossas orações. Deus tinha realmente ouvido as nossas orações, mas Ele não curou. Deus ouviu a oração daqueles irmãos, daquela igreja, mas Ele não curou. Irmãos, Deus tem um propósito em tudo. Deus tem um propósito em todas as coisas. E nós precisamos buscar saber qual é a vontade de Deus, o propósito de Deus na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Você precisa buscar, entender e compreender. Talvez você esteja vivendo uma realidade como essa, triste, complicado. Sim, é difícil. Nós temos que reconhecer isso. Mas mesmo em meio a situações tão complicadas e difíceis, nós precisamos buscar entender e compreender qual é a vontade de Deus. O grande problema, irmãos, é que está, na verdade, em nós não aceitarmos e não entendermos os propósitos e a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós ficamos ali relutando, mas por quê, Senhor? De fato, esse é o grande problema. Feliz é aquele que entende o propósito de Deus em meio ao sofrimento. Enéas ali estava 8 anos sofrendo. 8 anos sofrendo. Momento realmente difícil. E eu quero ler aqui novamente, vamos olhar o texto com mais detalhes. Olha só, viajando por toda a parte, Pedro foi visitar os santos, a igreja,
que vivia em Lídia. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas. Então veja, mesmo ele sendo um homem da igreja, aqui o texto fala isso, né, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curar, levante-se e arrume a sua cama. Ele levantou-se imediatamente. Então veja, esse aqui é um retrato que nós não vemos hoje. E eu quis ler novamente aqui por causa que a cura foi imediata. O milagre aconteceu ali de forma espetacular e talvez você esteja esperando um milagre do Senhor há 10, 15, 20 anos e isso não aconteceu ainda. Por isso, eu digo aqui, feliz é aquele que entende o propósito de Deus em meio ao sofrimento, em meio à dificuldade, desilusão, um problema físico como o de Enéas. Eu não sei qual é a sua situação, mas talvez você esteja hoje se questionando: por que eu, Senhor? Por que eu? Fique aí pensando, por que eu? E eu queria nesse momento, meu querido irmã, meu querido irmão, passar aqui um vídeo. Vamos assistir um testemunho de um homem que é grato por Deus, que é grato a Deus, na verdade, mesmo em meio a uma situação tão complicada e tão difícil. Preste atenção no testemunho desse homem. Preste atenção porque Deus pode falar muito ao seu coração através desse testemunho. Vamos ouvir agora. Eu não estava pronto. Não tenho braço nem pernas, mas sou muito grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando eu cheguei em um voo sozinho e todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. E eu desci e eles surtaram, tipo assim. Sabe, é bem assim, eu sempre fico tentando olhar pra mim mesmo e dizer: o que aconteceu? Sabe? Sabem, houveram vezes em que eu olhei para minha vida e pensei: não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E você então se concentra nas coisas que deseja ter ou então nas coisas que não deseja ter. E aí você se esquece do que você tem. Eu creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria: eu desejo braços e pernas, eu desejo braços e pernas, porque desejar não adianta. O que tenho visto na vida são alguns princípios-chave, e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara. Te digo que quando eu tinha 8 anos de idade, pensava sobre minha vida que eu nunca me casaria, que eu nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida ou um propósito. Qual o tipo de marido que eu poderia ser, se nem mesmo eu poderei segurar a mão da minha esposa? É uma mentira você pensar que não é bom o bastante. É uma mentira você pensar que não vale nada. Uhul! Está congelando, não estou sentindo minha mão. Eu amo a vida, sabem? As pessoas me perguntam como posso sorrir tanto. E eu digo, bem, é uma longa história. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples. Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontecem coisas na vida que você não sabe ou não compreende. E você não sabe se conseguirá superar. Você passa por uma tempestade na vida e você não sabe quanto tempo a tempestade vai durar. E hoje irei compartilhar com vocês alguns princípios que aprendi na minha vida e que vocês poderão usar nas suas vidas. Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa, mas quando a hora chegar, poderei segurar o seu coração. Eu não precisarei de mãos para segurar o seu coração. Sabem, é assustador pensar quantas garotas têm distúrbio alimentar. É assustador pensar quantas pessoas têm ódio na vida devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador pensar como muitas pessoas se sentem sem valor. Todas as garotas aqui e agora, quero que saibam que vocês são bonitas. Vocês são lindas do jeito que são. E rapazes, vocês são os caras.
Como vemos, irmãos, aqui nesse texto houve uma cura, um milagre. Mas na vida desse homem, esse testemunho impactante que nós acabamos de assistir, a cura, o milagre não aconteceu. E talvez na sua vida não tenha acontecido. E nós precisamos buscar entender e compreender qual a vontade de Deus. Eu vou repetir uma frase que eu já falei: feliz o homem, feliz aquele que entende o propósito de Deus em meio ao sofrimento. Feliz é aquele que entende. Irmãos, pela autoridade do nome que está acima de todo nome, aquele homem, Enéas, foi curado, né? Foi completamente curado. Cristo ressurreto restabeleceu Enéas completamente. Uma cura espetacular aconteceu. A cura foi instantânea. Foi instantânea. E o homem conseguiu se levantar e ele fez uma coisa que era o sonho dele, arrumar a cama, talvez. Ele estava ali deitado, não podia se mexer. E as pessoas que arrumavam a cama para ele e tudo mais, eu acho que o sonho dele era arrumar a cama, organizar. Por isso que Pedro aqui fala para ele, no verso 34, levante-se e arrume a sua cama. E ele então se levanta, arruma a cama. Que privilégio, irmão, minha irmã, você tem de arrumar a sua cama. Imagina a felicidade de Enéas a arrumar a sua cama, depois de 8 anos ali deitado, paralisado naquela cama. Que milagre, irmãos, e que detalhes, que riqueza de detalhes. Arrume a sua cama, vá lá, seu sonho. Meus queridos, quando nós nos colocamos no lugar de uma pessoa assim, nós não conseguimos entender, mensurar a sua totalidade, mas nós conseguimos perceber como é difícil. Muitas vezes nós ficamos na cama, uma doença, uma gripe, e um dia, 2, já queremos sair da cama, fazer alguma coisa. Imagine 8 anos. E Deus então opera um milagre aqui. A cura foi instantânea. Fazia 8 anos que ele não andava. Ele não andava, nem sequer se levantava, mas agora sua circulação é imediatamente restaurada, queridos. Imediatamente. Sua coordenação motora retoma imediatamente ao normal. Músculos atrofiados, imediatamente restaurados. Então olha só que milagre. A memória, interessante isso, porque a memória muscular imediatamente foi apagada e reorganizada ali imediatamente. Foi tudo reorganizado. A memória daquele homem, memória muscular, que agora ele tinha músculo, agora ele conseguiria se levantar, conseguiria se sustentar em pé, algo que antes não conseguia. Esse é um milagre incrível, irmãos, incrível. Tornou-se um milagre ambulante, Enéas. Enéas se tornou um milagre ambulante. Atos 9:35, em algumas versões, e é importante a gente destacar isso, porque talvez na sua versão venha a dar a entender que toda a população de Lida e Sarona foi salva. Mas, na verdade, como eu li aqui na minha versão, apenas todos os que tiveram contato com Enéas conheceram e se prostraram diante do Senhor por esse milagre, por essa cura. Isso porque talvez, acredito que Enéas fosse já um homem de idade, tenha trabalhado, era conhecido de todos da cidade de Lida, tinha envolvimento com as pessoas. Então talvez ele tenha sofrido esse acidente depois de ter conhecido muita gente. E muitas pessoas ficaram entristecidas porque esse homem está lá agora, de cama há 8 anos, e de repente aquilo acontece. Então muitas pessoas que conheciam ele, sabiam o que tinha acontecido de fato com ele, que estava há 8 anos na cama, e de repente aquelas pessoas olham, não pode ser, e eles testemunhando e falando que Jesus tinha curado. A igreja, todos os santos ali reunidos, como Pedro foi visitar os santos ali de Lida. Então nós temos aqui, meus queridos, um grande milagre, uma grande cura. Eles viram Enéas ali andando e isso convenceu-os de que Jesus estava realmente vivo e creu em Cristo como Salvador de suas vidas. Que milagre, irmãos, que milagres. O que nós podemos aprender com esse milagre aqui é que muitas vezes
nós estamos ali reclamando, nós estamos ali achando que nós estamos numa situação muito complicada. Pare e pense, coloque um pouquinho no lugar deste homem aqui, 8 anos sofrendo ali. E às vezes o seu problema é bem menor do que esse aqui, e Deus então o curou. Mas talvez você também se encontre numa situação idêntica a ele. Talvez você esteja passando por uma situação difícil como a dele. E talvez você não foi curado e você está esperando ainda ser curado. Deus pode curar. Deus pode fazer um milagre na sua vida, sim. Deus pode, mas tente compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida, assim como o testemunho deste homem. Daquele do vídeo que nós passamos agora. Ele entendeu o propósito dele na vida dele. Ele é grato a Deus por tudo o que ele pode fazer. Meus irmãos, agradeça a Deus, uma lição fantástica que nós podemos tirar para as nossas vidas, para a sua vida. Agradeça a Deus por você poder arrumar sua cama. Agradeça a Deus por coisas tão simples que talvez você não tenha agradecido ainda. Agradeça por tantas coisas que você pode fazer. E muitas pessoas sonhariam em realizar, assim como Enéas, a primeira coisa que ele fez foi arrumar a cama. Então, se você não gosta muito de arrumar a sua cama, eu indico para você arrume sua cama. E aí você sempre se lembre de Enéas, que a primeira coisa que ele fez depois da cura foi arrumar a sua cama. Então, que Deus abençoe a sua vida ao exemplo de Enéas. Vamos aí passar para a ressurreição de Dorcas. Então abra sua Bíblia aí no verso 30, deixe a parte aberta, 36 ao 43. 36 ao 43. Vamos ler essa passagem, irmãos. A ressurreição, então, de Dorcas, o segundo milagre. Vamos falar sobre ele, mas antes vamos ler aqui a palavra de Deus. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens, dizendo-lhe: não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Meus queridos, nós temos aqui o relato de uma discípula. Cidade de Jope, aí havia essa discípula chamada Tabita. Seu nome em grego é Dorcas. É interessante que nenhuma outra mulher é chamada discípula. Nenhuma outra mulher. E nós temos esse relato dessa ressurreição, e naquela igreja ali, entre os santos, e essa mulher, uma mulher abençoada, discípula que servia de fato o Senhor. Agora imagine, irmãos, imagine a cena. Pedro, ao chegar ali, ele se depara com essa cena interessante e comovente. Todas as viúvas chorando ali, vem ao encontro de Pedro, fala: olha aqui essas roupas, ela fez para mim. Olha o desespero. Imagine essas viúvas ali mostrando para Pedro as roupas, ela costurou para mim, ela me ajudou, ela fez doações para mim, porque é isso que a palavra de Deus diz aqui. Ela realizava boas obras, ajudava os outros, ajudava os necessitados. E em meio às lágrimas ali, elas contam a Pedro, relatam a Pedro o ministério de Dorcas, o amor que ela tinha pelas vidas, pelas pessoas, pelo próximo. Ela se envolvia com o próximo. Dorcas era uma mulher ativa de fato no reino. Trabalhava, servia na igreja, ajudava os outros. Muito interessante o relato dessa mulher aqui, o que é que ela fazia?
A igreja ali em Jope, irmãos, a verdade é que sofreu uma grande perda. Sabe por quê? Será que foi um pastor que morreu? Não foi um pastor que morreu. Foi um missionário, um grande missionário. Não foi. Foi um professor bem dotado de EBD, um brilhante professor, ensinava de forma extraordinária. Não foi um professor. Foi uma senhorinha, que tinha uma agulha na mão, costurava, ajudava, dava oferta para as pessoas, ajudava os pobres. Essa foi a grande perda daquela igreja. Uma senhorinha que costurava, que amava as pessoas, que ajudava as pessoas que precisam, viúvas, que muitas vezes são esquecidas, principalmente naquele tempo. E ela ajudava a acolher as pessoas. Irmãos, nós precisamos aprender muito com essa história de Dorcas. Nós podemos aprender com a vida dela, com a ressurreição de Dorcas, a atitude de Pedro ao chegar, se ajoelhar, orar. Nós poderíamos falar muito aqui sobre a dependência de Pedro em Deus. Esse momento que ele então tira todos da sala, por favor, me deixe sozinho com ela. E ele então se ajoelha, ora ao Senhor. Dependência desse homem, Pedro. Mas eu não quero hoje falar muito, e eu quero voltar os nossos olhos aqui para a história de Dorcas, para a vida dela, o que nós podemos aprender. Precisamos aprender com a história de Dorcas a usar, meus irmãos, os nossos dons na ajuda ao próximo. Nós precisamos usar os dons que Deus tem nos dado. Qual o dom que Deus te deu? Use-o para abençoar outras vidas, outras pessoas, assim como Dorcas. O dom de misericórdia, de ajudar, de olhar para as pessoas necessitadas e ter compaixão delas. Tirar do próprio bolso, dar esmolas, porque ela fazia muito. Realizar boas obras. Uma mulher serva. Um dom de serviço, de ajudar os outros. Assim como Pedro, irmãos, assim como Dorcas, eu quero usar muito o exemplo de Dorcas aqui, nós também podemos servir os outros, nós podemos ajudar os outros, podemos levar alegria às pessoas que nos rodeiam. Por simples atos de bondade, de amor, nós podemos fazer isso usando os nossos dons. Nossa vida pode ser uma grande bênção aos outros. Se pegarmos aí o pouco que temos e começarmos a usá-lo para servir as outras pessoas, nós iremos abençoar outras vidas. Somos incentivados na palavra de Deus, eu não vou aqui ler um monte de versos, que nos incentivam a ser generosos com o que Deus nos deu. Primeiro que não é nosso, tudo é do Senhor. Então tudo que você tem, a Bíblia nos incentiva a usar pensando na eternidade, a abençoar vidas. Levar pessoas a se encontrarem com Cristo através do nosso testemunho de vida. Isso que Dorcas fazia. Testemunhava Cristo através de sua vida, das boas obras, das esmolas. Jesus fez muito isso. Ajudava os pobres, se envolvia com os pobres, com os necessitados. Não é à toa que ela é chamada de discípula. Aquela que realmente é ensinada. Ela foi ensinada, se dedicava. Irmãos, devemos estar dispostos a ajudar os necessitados. Eu quero destacar muito bem isso aqui, porque nessa história nós aprendemos isso. Dorcas, ela é lembrada aqui como alguém que ajudava os necessitados, que tirava do seu bolso. Ela tinha condições aí, de alguma forma, ela trabalhava, se esforçava para poder ajudar outras pessoas. Muitas pessoas, hoje em dia, seguem o exemplo de Dorcas. Trabalham, se empenham para poder também ajudar outros. Isso é digno. Muitas pessoas separam uma quantidade ali do seu salário, do seu mês ali, para poder ajudar outras pessoas, além de ofertar a Deus, mas assim ajudam outros. Isso é digno, irmãos. Isso é digno. Nós podemos aprender isso aqui com Dorcas. Nós podemos aprender com Dorcas também, a história aqui de Dorcas, que discípulos também enfrentam adversidade. No caso aqui ela morreu, mas nós podemos colocar num pacote dificuldades. O discípulo sincero, verdadeiro, fiel a Deus, passa por dificuldade também, passa por luta.
Dorcas era uma discípula fiel de Jesus, reconhecida por suas obras de amor, caridade, ajudar os outros, o próximo, pensar no próximo. Assim como Deus operava milagres por meio dos apóstolos, e nós temos muitos exemplos, Deus também operou por intermédio de Dorcas. Talvez aqui nós não vamos dimensionar e ficar comparando milagres, mas o que Deus usou a vida dessa mulher para abençoar outros, nós vemos aqui na sua morte. As mulheres, muitas pessoas ali chorando. Muitas pessoas foram tocadas, foram até Lida chamar Pedro. A igreja ali se comoveu. Então nós vemos, irmãos, os atos de amor dessa serva de Deus aqui são manifestações do Espírito Santo, tanto quanto os milagres dos apóstolos. Ela foi usada grandemente para a glória de Deus. Uma discípula que enfrentou dificuldades, adversidades e aqui chegou até a falecer e a morrer. E você é um discípulo do Senhor, você pode estar enfrentando dificuldades, não se assuste. Não fica aí achando que, não, por que eu estou passando por tudo isso? É normal, isso é normal. Você vai passar por luta mesmo. Você está servindo ao Senhor fielmente? Você está servindo, então você vai passar por luta. Não se assuste. Não fique aí surpreendido. Ai, por quê? Você vai passar. Ela enfrentou a morte, ela morreu, estava enferma, veio a morrer. Lázaro, um grande amigo íntimo do Senhor Jesus, conhece bem essa história, ele também adoeceu e morreu. Morreu. O próprio Jesus disse que passaríamos por aflições, irmãos. Passaríamos por lutas, independentemente do nível do relacionamento com Ele. Acabamos de citar aqui, acabei de citar Lázaro. Independente, as pessoas vão passar por lutas. Nós passaremos por dificuldades, por adversidades, principalmente discípulos, aqueles que estão aí caminhando ao lado do Senhor. Mas o que nos consola é saber que Jesus também disse para termos bom ânimo, pois Ele venceu o mundo, você sabe muito bem disso. E se nós estamos em Cristo, você que está me ouvindo aqui, se você está em Cristo, você é nova criatura, então, apesar das lutas, você é mais do que vencedor em Cristo. Amém? Você é mais que vencedor. Então não se assuste, não se amedronte aí diante das situações difíceis, complicadas, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Senhor, Cristo Jesus. Então, meus queridos, aqui outro destaque que eu queria trazer da vida desta mulher, dessa discípula, é que o discípulo fiel passa por dificuldade, por luta, enfrenta situações complicadas. Ainda aqui nessa história de Dorcas, nós aprendemos com essa história a refletir sobre o nosso legado. O que nós vamos deixar? Qual a imagem que nós, quando partimos, vamos deixar para as pessoas que vão ficar? Essa história nos faz refletir sobre o nosso legado. Você deseja que a sua influência dure ou não? Se você deseja que a sua influência dure bastante, mesmo após a sua morte, você precisa colocar o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar da sua vida. E em segundo lugar o seu próximo. E em terceiro aí a sua vida. Aí você. O Senhor Jesus, seu próximo e você. Aí você vai ver que a sua influência vai durar. Como disse certo pastor, e uma frase aqui interessante, as pessoas não lembrarão de você no futuro por algo que você não é no presente. Preste atenção nessa frase. As pessoas não lembrarão de você no futuro por algo que você não é no presente. Então não fique aí sonhando e pensando que as pessoas vão, quando você partir, vão olhar para a lápide, vão olhar, nossa, fulano e tal, nossa, ele era assim, ela era assim. As pessoas não vão lembrar se você não é hoje. O que você está imaginando que as pessoas vão lembrar. Então você quer ser lembrado como, meu querido, minha querida irmã? Como você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado por ser gracioso, ser graciosa? Então seja gracioso, graciosa agora. Seja gracioso agora, não amanhã, é agora. Quer que as pessoas lembrem de você por ser uma pessoa amorosa, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que assim, demonstra muito amor pelo próximo? Então, ame agora, perdoe agora. Não seja uma pessoa dura, não vou perdoar, não gosta de mim, eu também não gosto. Não, se você quer ser lembrado como alguém que ama, que perdoa, então ame e perdoe agora.
Quer que a igreja, por exemplo, se lembre de você como alguém comprometido, como alguém envolvido na obra de Deus? Então comprometa-se agora, envolva-se agora na igreja, no ministério, no trabalho, no reino de Deus. Se você se envolver e viver aí trabalhando para Deus, para o Senhor, claro que as pessoas vão lembrar com alguém que você alguém que se envolvia no ministério. Vão lembrar de você como um homem, uma mulher de Deus que trabalhava para o Senhor, mas você tem que fazer agora. Quer que sua família lembre de você como alguém fiel, agradável? Então, seja isso hoje. Não deixe para amanhã, não acha, vou deixar para amanhã, né? Eu vou mudar, vou esperar passar um tempo. Não, meu querido, minha querida, reflita sobre o seu legado, e aqui nós temos algo interessante, porque todas as viúvas estavam ali, elas estavam pranteando, chorando, sofrendo. Como que você quer ser lembrado na sua partida? Viva hoje, meu querido irmão, intensamente a vontade de Deus, pois quando você partir, a morte chegar, os que choram sejam mais do que os que festejam. Aqueles que choram, que estão ali sofrendo por sua partida, seja maior do que aqueles que estão festejando. Viva de uma maneira pensando nisso, de um legado que você vai deixar para as pessoas. Pelas boas obras que você fez, pela ajuda ao próximo que você fez, pelo envolvimento na obra de Deus, por ser alguém amoroso, amorosa, graciosa. Se você quer ser lembrado assim, você precisa viver assim hoje. Você não vai ser lembrado no futuro por algo que você não é hoje. Gostaria de concluir, meus queridos irmãos, finalizar com algumas aplicações. Primeiro, confie em Deus, o médico dos médicos, para cuidar da sua saúde. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque tem muita gente sofrendo hoje, tem muita gente passando por lutas, dificuldades, principalmente na Covid e outras doenças, e o acesso ao hospital está limitado, exames, está tudo meio conturbado. Então eu queria deixar essa palavra aqui. Entregue a sua saúde nas mãos do médico dos médicos, o Senhor Jesus. Ele pode cuidar, tratar da melhor maneira. Então confie no Senhor. Tranquilize o seu coração, fique em paz, porque Deus está olhando para o seu sofrimento, para a sua luta. Tente entender qual é o propósito de Deus, assim como aquele jovem que testemunhou no vídeo. Ele ali falando para um monte de alunos, testemunhando, porque tem muitos alunos ali chorando porque reclamavam da sua vida. Ele era um desafio, porque ele estava grato a Deus. Então tente entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, nesse momento de sofrimento, dificuldade na sua saúde. A segunda aplicação aqui, confie em Deus. Confie em Deus. Só Ele pode nos confortar em meio às tribulações, às dificuldades, às lutas. Confie no Senhor. Confie nele, porque Ele é que pode a nos ajudar, nos orientar, nos acalmar. Aqui não olhando para a saúde, em todos os momentos de dificuldade, de tribulação. Deus, Ele que vai nos curar, Ele que vai nos restaurar. Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, complicados. Então, confie no Senhor, confie em Deus. Por último, confie em Deus, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Compreenda isso, compreenda isso. Veja o exemplo de Enéas, né? Esperou ali 8 anos, e ele então recebeu aquela cura. E talvez não se repita essa história na sua vida, mas Deus tem um propósito de usar a sua vida para a glória dele, para a glória dele. E assim como Dorcas, que nos ensinou bastante pelo seu exemplo, sua atitude, uma costureira que ajudava os outros, talvez ela fosse até realizava mais trabalhos para os necessitados. Se inspire em Dorcas, se inspire nessa discípula do Senhor. Então seja uma bênção, um vaso nas mãos do Senhor. E tudo isso para a glória e honra do Senhor. Não para nossa glória, não para nossa honra, mas para a glória de Deus.
que você busque ser usado pelo Senhor, que você busque realmente a vontade de Deus na sua vida. Porque Deus, Ele deseja usar a minha vida e usar a sua vida todos os dias. Todos os dias. Então, quando você acordar de manhã, peça, Senhor, use a minha vida neste dia para a tua honra e para a tua glória. Porque o dia presente é um dia que Deus nos dá e pode ser o último. Hoje, quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, ore a Deus agradecendo, porque pela manhã você vai poder arrumar a sua cama. Agradeça a Deus, agradeça os mínimos detalhes na sua vida. Os mínimos detalhes que muitas pessoas talvez sonham. Quando você acorda, abre os seus olhos e consegue contemplar a grandeza das obras de Deus, o sol. Você pode escutar a chuva. Muitas pessoas não têm esse privilégio de escutar a chuva, o vento. Não podem ver o sol, o dia tão lindo que Deus criou. Então, meu querido, minha querida, agradeça a Deus por tudo o que Ele tem feito, realizado e proporcionado a você. E entenda o que Deus tem permitido você passar, que é para a glória dEle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até a semana que vem. Uma boa noite a todos e fiquem com Cristo.